Olá pessoal, estou chegando e olha só que coisa interessante. Vamos falar sobre os atos do dia 8 e essa matéria traz uma detalhação assim, ó, incrível, incluindo mensagens que foram trocadas antes do ocorrido no dia 8, né? E o interessante aqui, que é uma coisa que chama a atenção, parece que Alexandre de Moraes e outros que estão aí pressionando para encontrar culpados fingem que essas informações não existem. E são fatos, gente, assim, que são concretos. Estão correndo atrás de ilações e deixando o real de lado. A impressão que a gente tem é que a justiça não está querendo encontrar os verdadeiros culpados. Eles querem culpar uma certa, uma certa classe de pessoas, por assim dizer. Bom, você vai entender. Hoje, 20 de janeiro de 2023. Vamos para o primeiro comentário do vídeo para a gente entrar na matéria. Terezinha Pereira comentou aqui o seguinte: só passa fome se não trabalhar. Ih, minha filha, pô, então eu acho que a Marina Silva fez as contas do pessoal aí da esquerda, né? Deve ser. Não gosta de trabalhar, petista, essas coisas, né? ONU Desmente fala de Marina Silva em Davos sobre fome no Brasil. Marcado aqui o comentário, vamos lá. Olha só a matéria, gente. Bomba, homem de confiança de Lula que estava no Planalto no dia dos ataques, pode ter facilitado ações. E vocês vão entender quem é este homem de confiança, porque ele não entrou na parada agora. Esse cara já tá no grupo de Lula, ó, desde eleições passadas. E ele tinha um papel importante. Lembra que eu falei para vocês aqui, repeti em vários vídeos, eu falei, gente, é estranho, 20 horas antes o GSI dispensa a guarda de reforço. Lembram disso? Relatório da PF, antes dos atos, a Dino, a Lula. Relatório da ABIN, antes, dado a Lula, a Dino, né? Enfim. Mas parece que Alexandre de Moraes está ignorando tudo. Vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição você vai encontrar chave Pix, conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Tá? Seja um patrocinador, você também. Live política todos os sábados às 21 horas. Amanhã, sábado, dia 21, né? A live no nosso canal Brasil Notícias, mas a partir da semana que vem, dia 27, a live será no canal do Fagundes. Por isso, corre na descrição, pega o link do canal do Fagundes, se inscreve lá, tá? Para garantir não perder nada. E no final da descrição também você vai encontrar o nosso link de convite do Telegram, onde você recebe todas as matérias em primeira mão. Lembrando que os atos são deploráveis e que os verdadeiros, ênfase em verdadeiros, culpados sejam encontrados e punidos. Mais de 1.200 pessoas que participaram das manifestações continuam detidas e cerca de 300 outras seguirão monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. O Congresso deve criar uma comissão especial para acompanhar o caso e estudar mudar a lei de modo a permitir que determinadas ações possam ser enquadradas como crime de terrorismo, cujas penas são mais duras. Há, porém, um ponto muito importante em relação aos eventos ocorridos no fatídico dia 8 de janeiro, que continuam envoltos em mistério e precisa ser devidamente esclarecido. O conhecimento do governo federal prévio dos atos. Já temos relatórios dando conta que eles sabiam. O que nós não temos é a ação da justiça investigando porque eles não fizeram nada. Bom, vamos lá, né? Deixa eu voltar aqui. Como mostram as imagens que rodaram o mundo, os vândalos entraram no Palácio do Planalto e destruíram tudo que encontraram pela frente. Foram quase 2 horas de pura bárbare. O batalhão da Guarda Presidencial do Exército, responsável pela segurança e proteção do prédio, só agiu quando os criminosos já estavam na porta do gabinete do presidente Lula. Os militares tinham treinamento,
equipamentos e homens suficientes para impedir a invasão e o vandalismo. Pouco fizeram porque não foram demandados pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI, órgão subordinado, aí vamos lá o nome, diretamente ao presidente da República. Vejam só que interessante. Tinha contingente, tinha um equipamento, tinha um preparo, mas não foram direcionados pelo GSI. Não foram direcionados pelo GSI. Lembrando que nós temos um relatório que diz que 20 horas antes o GSI mandou dispensar a guarda de reforço. Ou seja, tinha uma guarda de reforço. Não, tá liberado, pode voltar. Subordinado direto a quem? A Lula. No dia seguinte aos ataques, Lula disse que houve falhas internas e acusou as Forças Armadas de conivência com os criminosos. Confrontado pelo presidente, olha só aqui, o Comando Militar do Planalto, CNP, abriu um inquérito policial militar para apurar o que aconteceu e pode-se dizer que algo grave de fato ocorreu. Olha que o caldo vai começar a entornar agora. A revista Veja teve acesso a um conjunto de mensagens que revelam, no mínimo, negligência, imprudência e omissão de autoridades lotadas no próprio Palácio do Planalto. Ou seja, eles sabiam do que ia acontecer, tinham as informações, mas não fizeram nada. E ao decorrer da matéria você vai perceber que até criou-se o ambiente para se facilitar o ocorrido. Bom, particularmente no GSI, órgão comandado diretamente por Lulita. Comandado pelo general Marco Edson, olha só, Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido por G. Dias, que chefiou o esquema de segurança pessoal de Lula por vários anos. Ou seja, o órgão responde diretamente a Lula, que tem um comandante que já é homem de confiança do petista há muito tempo. E esse órgão falha terrivelmente nas ações. Tendo acesso a dados, a informação, mesmo assim falha terrivelmente. Continuando. As mensagens foram postadas em um grupo de WhatsApp usado pelo GSI e pelo CMP para combinar procedimentos operacionais. Para compreendê-las, é necessário retornar à antevéspera dos ataques no dia 6 de janeiro. Naquela sexta-feira, houve uma reunião de representantes dos setores de segurança do governo federal, do governo de Brasília, do Congresso e do STF para discutir um plano de segurança para o ato de protesto que estava sendo convocado por militantes para o fim de semana. Prestem atenção, na sexta-feira, dia 6, já se sabia que haveria a possibilidade do que aconteceu no dia 8. Por isso, a reunião para debater um esquema de segurança que pudesse, evitar o fato. Veja que tudo mostra que se sabia do que ia acontecer. Em mensagem ao comando militar, o órgão informou que não havia necessidade... o GSI. Em mensagem ao comando militar, o órgão informou que não havia necessidade de reforço da segurança. Ou seja, o próprio órgão do Planalto dispensou a segurança, que não haveria necessidade de reforço da segurança do Planalto naquele que seria o primeiro fim de semana do novo governo. Os órgãos de inteligência estarão monitorando a capital. Qualquer mudança de cenário, informaremos de pronto. Para vocês terem uma ideia. Essa primeira mensagem foi enviada às 14 horas e 59 minutos. 2 horas e meia depois, o coordenador de segurança do GSI, Coronel André Garcia, envia uma nova e curta comunicação ao CNP. Boa tarde, senhores.
O SCP, referindo-se ao secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, General Carlos Feitosa Rodrigues, agradece o apoio dos Dragões no dia de hoje. Pelotão de choque pode ser liberado da prontidão. Para proteger o Planalto, há sempre um pelotão pronto para ser acionado em caso de necessidade. Os soldados normalmente ficam na garagem do palácio ou no interior de um ônibus estacionado nas imediações. Dessa vez, como se viu na mensagem, o pelotão foi liberado antes dos atos acontecerem naquele fim de semana. Portanto, a proteção das instalações ficaria sob a responsabilidade de um contingente. Detalhe, gente, esse pelotão, ele tá sempre lá. É estranho que nesse dia exclusivo liberaram ele. Ele sempre fica por ali. É padrão, é um plano de contingência. Deu merda, chama os caras. Você entendeu? Só que estranhamente, nesse dispensa. Bom, nesse final de semana, portanto, a proteção das instalações ficaria sob a responsabilidade de um contingente mínimo, cerca de 10 homens que atuam como espécie de vigilantes que se revezariam na rampa. Olha só. Cerca de 10 homens que atuam como espécie de vigilantes que se revezariam na rampa de acesso e nas guaritas em torno dos prédios. Os órgãos de inteligência, como informou a primeira mensagem, de fato continuaram monitorando a capital. Na véspera dos ataques, sábado, dia 7, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, também subordinada ao GSI, produziu um relatório alertando sobre o risco iminente de ataques dos manifestantes. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o documento informou que estavam mantidas as convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na Esplanada dos Ministérios, relatório sábado. Já a Polícia Federal, em ofício enviado ao ministro da Justiça, Flávio Dino, era ainda mais contundente, advertindo, segundo publicado pelo jornal O Globo, que o grupo que se deslocava a Brasília pretendia promover ações hostis e danos, entre outros, contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, dos dados coletados permitiam traçar vários cenários, exceto o de que estava tudo bem, dentro da normalidade. Vocês entenderam aqui? Dispensa todo mundo. Mas os relatórios eram contundentes. Vai dar merda. Os caras, não, mas dispensa. Apesar disso, não houve qualquer pedido de reforço. Aliás, não houve nenhuma manifestação do grupo sobre o assunto até o dia seguinte. No domingo, o GSI percebeu que havia uma movimentação de manifestantes perto do Congresso. Nesse horário, uma multidão já se aglomerava em frente ao QG do Exército para iniciar uma caminhada de aproximadamente 9 quilômetros até a esplanada dos Ministérios. Ainda não se sabe por quê, mas ao contrário do que havia sido combinado entre as autoridades de segurança na reunião de sexta-feira, o governador Ibanez Rocha tinha autorizado o ingresso dos manifestantes na esplanada. Havia apenas uma barreira de contenção para impedir o acesso deles à Praça dos Três Poderes. Opa, veja aqui o interessante. Ibanez Rocha, aqui ó. Veja só. Eu vou ler esse trecho de novo. Ainda não se sabe por quê, mas, ao contrário do que havia sido combinado entre as autoridades de segurança na reunião de sexta-feira, o governador Ibanez Rocha havia autorizado o ingresso dos manifestantes na esplanada. Ora, mas não foi combinado que não deveria? Por que ele deixou ir? Havia apenas uma barreira de contenção para impedir o acesso deles à Praça dos Três Poderes. Às 11h54, o GSI enviou mensagem ao CNP solicitando o apoio de um pelotão de choque. Boa tarde, senhores. Haja vista aumento de manifestantes em frente ao CNP, o SCP solicita o apoio de um pelotão de choque
Desde já, estou com uma força de reação de 15 agentes. E aí tá a matéria. Vocês entenderam? Vocês perceberam aqui? Parece que tudo dentro do Planalto, vindo das autoridades do Planalto, foi organizado para que acontecesse o que aconteceu. A grande pergunta é, aonde está Alexandre de Moraes, que não permite investigar isso? Os comentários e finalizar a matéria. Jocinéia Loyola. Querem tomar o lugar de Bolsonaro de qualquer jeito, comentou ela no vídeo. Kim Kataguiri anuncia Danilo Gentili para concorrer ao Planalto em 2026. É uma piada, né, gente? Eu tô levando pro lado do humor isso aqui, só pode. Jocinéia Loyola. Tá de piada, risos, ela colocou aí. Kim Kataguiri anuncia Danilo Gentili para concorrer ao Planalto em 2026. Eu também acho que é piada, é comédia, né? Depois vai dizer assim, brincadeirinha! Um abraço, gente, fui!